E os esquifes? Olha aí, vamos supor então que você seja um velejador ou esteja começando a velejar, mas aí você não tem aquela aptidão para fazer uma regata, né? Isso também é um potencial aí de perfil que você pode ter, né? E caso você tenha esse perfil, você pode estar interessado numa embarcação como esse esquife, né? Esse esquife aí que é o Eco Bay Door Skiff. É um barquinho que até a gente tem kit lá na nossa lojinha, mas é um barco muito legal para velejar uma pessoa, ou duas, uma pessoa grande, uma menor ali, né? Um adulto e uma criança, para você curtir mesmo, né? Uma velejada tranquila, sem estresse. Por que a gente está dizendo isso? Primeiro, bom, ponto 1, isso é uma embarcação de fundo chato, né? Uma embarcação simples de construir. Então talvez até seja uma embarcação para quem, além de querer velejar, tem outra aspiração, que é aquela de você querer construir a sua própria embarcação. Então muita gente chega naquela frisson, naquela coisa de, pô, quero fazer um barco para minha família, para eu velejar o mundo, mas nunca fez um barco na vida, né? Isso é muito comum. E eu entendo a ansiedade, né? Você está ali com seus 30, 40 anos e, né, tem uma família e você não tem um barco ainda, né? Você quer fazer o seu barco para você sair quanto antes. Mas a coisa é um pouco mais complicada do que isso. Você construir um barco é uma tarefa bastante difícil. Um barco como esse aí que vocês estão vendo na foto foi feito, os dois barcos inclusive foram feitos por clientes nossos, compraram esse kitzinho e conseguiram velejar depois de, vamos dizer aí, cerca de 1 ano de trabalho cada um, né? Então, pra você ter uma ideia, né? É uma embarcação que, por mais simples que seja, é uma embarcação que leva em uma média de 1 ano para ser feita. É porque é muito difícil de fazer um barco? Não. É porque você tem que ter cuidado, porque você tem que atentar para os detalhes. Essa embarcação, por exemplo, né, ela tem detalhes em madeira maciça, você aprende a fazer o trabalho com a madeira, né, você aprende a curvar a madeira, você aprende a fixar a madeira, a trabalhar com epóxi, né, a aparelhar um mastro, né, você faz a sua própria retranca, o seu próprio leme, a sua própria bolina, olha quanta coisa você tem. Né? E tudo isso você vê num barquinho pequeno como esse. Então a gente julga que esse barco, antes de ser uma plataforma para você velejar, é uma plataforma para você aprender a construir. Né? Então você constrói o barco que você vai velejar. Isso muita gente preza mais do que ter um barco que vai atravessar o oceano. Né? E se você tem, na verdade, a prioridade de atravessar o oceano, não construa o seu barco. Deixe alguém que seja profissional nessa área construir para você, sobretudo se você nunca o fez. Né? Claro, eu já fiz 3 esquifes, 4 embarcações maiores, não sei o que, eu já tenho experiência, eu vou fazer meu barco a vela para outra... Beleza, é outro problema. Né? Aí você já sabe quais são os empecilhos, já sabe quais são os desafios, já está familiarizado com essa questão. Né? O problema é realmente você nunca ter pegado uma plana na vida, não saber nem o que é um serrote e resolver construir um barco de 40 pés. Né? Então é legal, eu não quero assustar ninguém, veja bem, não estou desmerecendo nenhum aí herói que tenha feito exatamente isso que eu falei para não fazer. Né? Muito pelo contrário, tem muita gente que de fato pega, encara e faz e vai até o fim, ainda faz 5, 10 anos de construção, mas faz o seu barco, depois faz. Existem milhares de exemplos, inclusive, no mundo, no Brasil, inclusive, né, de pessoas que fizeram, Veleiro Jornal, aí, né, tem mais, enfim, agora que me falhou a memória. O Veleiro Jornal é um exemplo deles, né? Maracatu também velejou muito, nesse famoso 29, teve a sindicato vou esquecer o nome agora. Jurubicaba, acho que era isso, que fez, né, famoso 29 aí, na década de 80, 90, e muitos se deram bem nesse sentido, mas se você quer construir, sugiro que você comece pelo básico e evolua depois para um possível barco maior, né? Vai crescendo aos poucos, né? Então vamos lá, vamos passar para o que importa aqui. Né? Esse barco, muito legal porque ele tem um fundo chato. Olha que legal. O que significa isso? Pô, é feio, Luiz, o fundo chato, eu não gosto. Bom, se você não gosta de fundo chato, tem 2 opções. Ou você muda né, o seu gosto, ou você não faz um barco como esse. Mas um fundo chato é normalmente chamado de Sharp, tá? São barcos de fundo chato e eles são chamados assim há muito tempo porque é um tipo de barco usado amplamente na pesca, tá? E são barcos que não são feitos
à toa por isso. Eles são barcos simples, né? Então, barcos muito simples de se construir. Muitas vezes, é claro que existem exceções. E são barcos muito marinheiros, né? Marinheiros por quê? Vou explicar. Tem duas questões aqui nesse marinheiros embutidas. Primeira questão, eles são estáveis, tá? Estáveis, e aqui é o seguinte, estáveis inicialmente, né? E aí é o seguinte, eles são inicialmente estáveis porque eles, depois de algum determinado ângulo, eles passam a ser instáveis, né? Mais facilmente do que um barco de casco redondo. Mas, quando você está empregando essa embarcação numa pesca, você precisa estar com um barco um pouco mais, um mar um pouco mais calmo e tal, você consegue ter uma estabilidade inicial maior para poder fazer a sua pesca e, enfim, né? É mais barato, enfim, isso acaba sendo um trade-off, né? Um compromisso legal que os pescadores assumem e tem dado certo há séculos, né? Por outro lado, ele é um barco que ele, apesar de ser simples, ele também não é muito, vamos dizer assim, seaworthy. Eu não sei outra palavra em português para isso. Mas ele não é muito seaworthy. O que é seaworthy? Ele não lida bem com o mar. Por quê? Um barco de fundo chato, ele não cavalga bem a onda, entendeu? Ele não negocia legal com as ondas. Então, isso é um fator muito complicado para quando você vai, por exemplo, atravessar o oceano, né? Ou lidar com um mar um pouquinho mais bravio, digamos assim. Então, esse fato aqui faz com que ele seja muito mais relevante do que o fato dele ter uma estabilidade inicial maior, né? Eu digo isso porque quando você sai com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu colega, e você quer fazer um churrascão, mas você está com um barco do tamanho que eu acabei de mostrar, um EcoBay, um Icapuí, né, que é um outro projeto nosso, e você também tem fundo chato, e você vai ali, né, vamos dizer aqui no Rio de Janeiro, para a Praia Vermelha, de repente o mar começa a mexer um pouco mais, ele fica desconfortável, entendeu? Pode até virar, porque esse barco vira, né, um barco feito para isso, né, esse é outro ponto importante. Mas você não está afim de fazer o churrasco com o barco balançando desse jeito. Ele fica batendo. E ele bate mesmo. Entendeu? Ele bate mesmo. Bate bonito, bate gostoso. Né? Bate no sentido de fazer barulho, de vibrar o barco. Então, é um problema, porque pode realmente ser um desconforto para quem não está acostumado. Né? E, de fato, você, quando vê o mar encrespar um pouquinho mais, você quer mais voltar para casa do que continuar o seu churrasco. Né? Então, isso complica um pouco nesse caso. Mas, enfim, como eu disse, é um barco estável, seguro, acima de tudo, ele é tão seguro quanto qualquer outro, contanto que você saiba das limitações que ele tem. E, mais importante, como eu disse antes, é um barco que é fácil de construir. Então, se você tem um orçamento apertado, quer realizar o seu sonho, quer realizar algo, ou se você quer projetar o seu primeiro barco, isso é muito relevante. Se você quer projetar o primeiro barco, esse é o barco. Tá? Porque ele vai funcionar em qualquer posição, de qualquer jeito. Ele vai para o mar, você vai conseguir realizar esse projeto de construção e ele vai acontecer. Então isso é o mais importante. Eu acho que isso excede qualquer outro argumento que eu possa dar aqui.